Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus contou muitas parábolas, mas poucas carregam um peso tão grande quanto a parábola dos talentos, registrada em Mateus 25, de 14 a 30. Neste ensino impactante é apresentado um homem que, antes de partir em viagem, confia seus bens a 3 de seus servos. Cada um recebe uma quantia de dinheiro, não ao acaso, mas de acordo com a capacidade individual reconhecida pelo Senhor. Através desta distribuição, somos introduzidos a uma lição de vida inestimável. A importância de usar bem o que nos foi dado, seja pouco ou muito. À medida que a história avança, uma reflexão profunda é exigida de nós. Não apenas sobre a gestão financeira, mas sobre a administração de todos os recursos que cercam nossa vida. São exploradas as consequências da ação e da falta de ação. E o que significa ser verdadeiramente responsável sob o olhar de um Deus que nos confiou tanto. É revelado por fim o momento do acerto de contas. Cada servo retorna ao seu senhor para relatar o que fez com os talentos recebidos. O que será que acontece aos que multiplicam seus dons? E ao que escolheu esconder o seu talento na terra? As respostas, carregadas de significado eterno, são esclarecidas ao longo desta mensagem. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. A parábola dos talentos é uma das muitas parábolas contadas por Jesus para ilustrar verdades morais e espirituais profundas, frequentemente utilizando elementos e contextos familiares aos seus seguidores. O entendimento do contexto cultural por trás dessa parábola é essencial para entender plenamente a mensagem que Jesus pretendia transmitir. Na época de Jesus, um talento era uma unidade de peso usada para medir o valor, especialmente de metais preciosos como ouro e prata. Um talento era uma quantidade considerável, equivalente ao salário de aproximadamente 20 anos de um trabalhador comum. Assim, a responsabilidade de gerir até mesmo um único talento era importante. O peso de um talento poderia variar um pouco dependendo da região e do período, mas geralmente pesava cerca de 33 quilos. Era comum que pessoas ricas confiassem a gestão de suas propriedades a servos ou administradores enquanto estavam viajando ou envolvidas em outros empreendimentos. Estes servos eram esperados a agir com prudência e a aumentar a riqueza de seus mestres através de investimentos e comércio. A cultura judaica valorizava altamente a confiança e o empenho. A parábola reflete esses valores, demonstrando a importância de usar sabiamente os recursos confiados a uma pessoa. O Senhor, na parábola, confia em seus servos não apenas com pequenas quantias, mas com grandes somas de dinheiro, refletindo uma grande confiança que tinha profundas implicações sociais e econômicas. A parábola enfatiza a certeza da volta do Mestre e a prestação de contas. Assim, Jesus ensina que haverá um momento em que cada pessoa será avaliada pelo que fez com o que lhe foi dado. E isso reflete a doutrina bíblica do julgamento, onde as ações de cada um serão avaliadas. Um dos princípios mais importantes desta parábola é que cada um de nós recebe dons em medidas diferentes. Sim, todos os cristãos, todos os filhos e filhas do Senhor Deus recebem dons, recebem talentos. Mas é importante dizer que existe uma variedade no desenvolvimento, uma diferença no desenvolvimento desses talentos. Por exemplo, há vários pregadores, cada um pregando de um jeito. E por que isso acontece? Como está escrito em Romanos 12:6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. O Senhor Deus, ele não tem intenção de criar cópias, clones. Ele é um Deus criativo e ele faz pessoas diferentes, mesmo com os mesmos dons, do desenvolvimento desses dons são diferentes. Mas a gestão desses dons, desses talentos, é uma forma de adoração e gratidão ao Senhor que nos deu esses dons. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, negociou com eles e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Um outro princípio que o Senhor Jesus deixa claro na parábola dos talentos é que o Senhor Deus, ele recompensa a dedicação.
E esse é um princípio para a vida. É interessante porque eu sempre leio os comentários de vocês, ou procuro ler, embora eu não consiga responder. E teve um que foi muito interessante, em uma das minhas mensagens, em que eu falo sobre o meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia. E aí alguém comentou embaixo, como ter finanças saudáveis sem ter finanças? E colocou o kkkk como se estivesse rindo. E eu respondi a esse comentário, aprendendo. O brasileiro, ele, assim como o Brasil, tem muito potencial. Nós temos muito potencial como nação e como povo. Mas no que se refere à mentalidade, nós precisamos evoluir e muito. O brasileiro, eu falo em termos gerais, ele acha que as coisas acontecem do nada, sem esforço, sem dedicação. Isso não existe. É preciso esforço. A parábola deixa isso claro. O Senhor veio e deu o talento, mas foi de cada um deles a administração desse talento. Eu não vim de uma família, eu não venho de uma família com muitas posses. A minha família é de origem muito humilde, nós começamos a trabalhar muito cedo. E não há pregadores ou pregadoras, eu não venho de um berço ministerial. Eu sou extremamente improvável. Estar aqui é fruto da graça de Deus e da perseverança. E um dos livros que mudou assim a minha vida de verdade é o livro de Provérbios. E ler, estudar Provérbios mudou muito a minha concepção de administração de recursos. Em Provérbios 10:4 o sábio diz: mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Deus nos dá muitas oportunidades. Ele nos dá talentos, mas cabe a nós administrá-los. O desenvolvimento dos nossos dons é resultado de esforço e comprometimento. É que até mesmo em muitos aspectos teológicos da nossa geração, existe uma pregação do não fazer nada, né? Do Deus faz tudo. Eu não creio assim. Eu não ensino porque eu não creio. Eu não vejo a Bíblia ensinando dessa forma. E com base na minha própria experiência, eu posso lhe dizer que você precisa ser esforçado e esforçada em Cristo. Eu não comecei a pregar como prego hoje, por exemplo. Há 22 anos atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho adolescente, eu não pregava assim. Mas eu não desisti. Eu permaneci diante de Deus, me humilhando, e permaneço ainda hoje me humilhando, aprendendo, horas de estudo da Bíblia, horas a fio, por anos. Hoje eu estou vivendo o meu sonho, que é de acordar e dormir para pregar o Evangelho, mas por quase 20 anos não foi assim. Eu dividia o meu tempo de estudo e pregação e cuidado com Jesus e a Bíblia com o meu trabalho. E era muito desgastante. E nesse meio tempo, nasceu Nicolas, ficou ainda mais desafiador. Eu e Carol não recebemos sustento ou apoio de igreja nenhuma. O nosso sustento vem do Senhor por intermédio da vida de vocês. O que eu quero dizer é que a obra de Deus é assim. E o servo e a serva de Deus precisa ter essa mentalidade. Você precisa se esforçar, meu irmão. Provérbios capítulo 14, versículo 23 diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o mero falar leva à pobreza. Não fazer nada ou medo de fazer algo contraria o propósito dos dons que recebemos de Deus. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus lhe deu dons, ou dom. O que você vai fazer com ele ou o que eu vou fazer com os meus é uma decisão nossa. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, vou colocá-lo sobre o muito. Venha e participe da felicidade do seu Senhor. Fidelidade é o resultado de ações consistentes, mesmo em pequenas coisas. Pois é, ser confiável no pouco é um teste para receber o muito. Voltando ao meu próprio exemplo, quando eu comecei a pregar, adolescente, eu pregava para uma pessoa. Por muitos anos eu preguei para uma, duas pessoas. Por muitos anos eu evangelizei nas ruas, presídios, praças. Eu era o pregador oficial muitas vezes para uma, duas pessoas.
E eu não tenho problema nenhum com isso, porque grandes sermões de Jesus foram pregados para poucas pessoas. Por exemplo, João 3 e João 4. Jesus prega para uma pessoa. Então eu não tenho problema, esse complexo de que para ser um grande pregador você precisa pregar para muita gente. Eu não tenho isso. Por quê? Porque os dons, eles se desenvolvem de acordo com a graça de Deus. Não necessariamente eu tenho que ser um Billy Graham no sentido de alcançar 2 bilhões de pessoas para ser um pregador fiel. O alcance, quem decide é o Senhor. Agora, o que é decisão minha? Eu não estou disposto a abrir mão da essência da palavra para alcançar mais pessoas. Isso eu não estou disposto. Por meio de Jesus e a Bíblia, eu poderia alcançar mais pessoas? Poderia. Se eu abrisse mão da essência da mensagem. Mas do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A recompensa pela fidelidade a Jesus ou a sua palavra vai além do que é material. Abrange uma alegria eterna. Eu e você precisamos ser cuidadosos com o que o Senhor nos confiou. Dons, conhecimento, bens. Precisamos cuidar bem disso. Há pessoas que Deus tem abençoado materialmente, sim, para que eles abençoem a igreja, o povo de Deus. Você tem feito isso? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Independente do dom ou talento que você recebeu, o que Deus requer de mim e de você é que nós sejamos fiéis. Vamos orar? Pai Santo, reconhecemos a imensa responsabilidade que nos foi dada através dos dons que o Senhor nos deu. Eu peço humildemente que o Senhor nos ensine a usar esses dons, esses recursos com sabedoria, para que possamos multiplicá-los em teu serviço, trazendo glória ao teu nome. Dê-nos a coragem para agir, Senhor, para não cair na inatividade ou no medo que nos impede de realizar tua obra. Que nós sejamos servos bons e fiéis, que não apenas guardam, mas que fazem frutificar tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nós oramos assim crendo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. A sua oferta pode fazer a diferença no Jesus e a Bíblia. Contribua usando o número de Pix que aparece na tela ou clique no botão Seja Membro abaixo do vídeo para se tornar um mantenedor. Parte das suas ofertas serão enviadas para a Missão Portas Abertas, que apoia cristãos perseguidos ao redor do mundo, e o Instituto Águas Vivas, que faz um trabalho social e evangelístico muito importante no sertão nordestino. O seu apoio é fundamental para que eu e Carol continuemos a compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus. Eu oro para que Deus abençoe a sua generosidade, que ela seja recompensada 100 vezes mais e que o bondoso Deus derrame sobre a sua vida bênçãos sem fim. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: meus dons e talentos são para te servir, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.